Fernando Coelho entrou. Ana Luísa. Bom, eu lembro que eu terminei fazendo a comparação entre os períodos da história, né, em geral, com os períodos da história da música. Tá? Eu mostrei que, às vezes, há uma certa relação, às vezes um período de história geral cabe dois períodos de história da música, né, tal. Bom, mas, em linhas gerais, eu falei, os períodos da história da música são a arte antiga, que vai de 800, tudo depois de Cristo, né? 800 a 1300, quer dizer, foram 500 anos de arte antiga. A arte nova foi de 1300 a 1450, quer dizer, antes do descobrimento do Brasil, né? Na Renascença, aí o Brasil, na descoberta, já estava dentro da Renascença, que é 1450 a 1600. Aí vem o Barroco, de 1600 a 1750. Aí entra no Clássico, 1750 a 1810. O Romântico veio de 1810 a 1910, quer dizer, uns 100 anos de romantismo, e a Nova Música é essa que veio de 1910 em diante, né? Bom, então vamos começar falando sobre a arte nova. Tá? Foi o nome dado, em sua origem, estritamente, a um novo método de notação musical. Porém, as grandes facilidades de escrita que o método introduziu propiciaram o desenvolvimento de todo um novo estilo musical. Note que ainda não falamos sobre isso, o que é estilo musical, né? E, ao mesmo tempo, é bom lembrar que não se vai destacar essa parte técnica, mas sim ouvir a música, tá? Eu vou falar sobre essa parte técnica, embora eu vou falar sobre o estilo musical, mas não vou falar. Bom, que acabou por receber o mesmo nome, vigorando no século XIV, especialmente na França e na Itália. Em contraposição, a técnica notacional e o estilo do período anterior passaram a ser conhecidos como o quê? Como arte antiga, né? Então, suas principais distinções formais e estéticas em relação à fase anterior apareceram nos campos rítmico, harmônico e temático, sendo privilegiados gêneros de música profana. Também foram criadas, se popularizaram várias estruturas novas de composição, como o moteto e a missa. Então, veja bem que nós vamos falar da parte da arte antiga e da parte da arte nova, né? A arte antiga, vamos pegar o primeiro, que é o mais antigo de todos, que é o cantochão. Então, vamos ouvir a Ave Maria em canto gregoriano, tá? Aí você vai ter uma ideia.
muito grande, né? Depois de ouvir esse cantochão, vamos ver o organo. O organo foi, o cantochão foi de 800 a 900. O organo foi de 900 a 1220. Então vamos ver essa música chamada Kid Tu Vides. Kid Tu Vides. Estou passando assim mais rápido, porque ele é meio grande, né? O que eu falei na última vez, falei assim, Troubador. Foi de 1100 a 1300. Então, vou apresentar uma música medieval dessa, né? Você vê que temos três exemplos de música, né, da arte antiga. Agora vamos começar na arte moderna. Vamos pegar as danças medievais, que é de 1200 a 1400. Agora, o moteto, né, que vai de 1220 a 1750, né, que é o Cederum Príncipes. Bom, vocês devem estar notando, quer dizer, eu não estou enfatizando, mas essa, o moteto, essa que eu vou apresentar, a missa, né, a Kyrie da missa de Notre Dame, são coisas que elas não ficam só na arte nova, elas vão até o barroco, tá? Até o final do barroco. Tem missa ainda para. Vamos ver essa da missa. Outra também, a missa também, que é a missa mestre do sacro, né? Essa aqui.
Agora entrando já na Renascença, com madrigais que vai de 1500 a 1600. Já estão no descobrimento do Brasil, né? Isso aqui, ó. Olá, está no ar o programa Segunda Musical, a música bem perto de você, aqui na televisão. Tem uma parte agora que é da Renascença ainda, que são os hinos. Mas os hinos vão até quase o fim do romanticismo. Entendeu? Então vocês estão vendo que eu estou botando uma coisa que é da época da Renascença, porém eles vão atravessam. Né? Então, por exemplo, esse Ara Aviverum Corpus. Né? E até um texto do William Byrd, né? Que é um texto, um hino à Eucaristia Católica. Né? Agora já entrando no Barroco. No Barroco, de 1650 a 1750, nós temos, por exemplo, a Fuga, que é de Jean Sebastian Bach. Vamos ouvir que ele já começa a ter pessoas de muito valor. Né? Concerto, de 1680 até os dias de hoje. Peguei o que é um dos mais famosos. Vocês vão reconhecer. Vou colocar aqui, quer ver? Volta sendo até as 4 estações. Bom, aí começamos com a ópera. A ópera começa em 1600 e vai até os dias de hoje. Tá? Então vamos ouvir uma ópera famosa, que é o que o Mestre Sama gostava muito. Que vocês vão lembrar. Essa você viu que todo mundo conhece, né? A Jussara falou que o som aqui deu ruim. Não sei o que quer dizer isso. Bom, não sei. Aleluia do Messias. Quer dizer, ele é o Messias, né? E, bom, tem toda uma história aí que ele fala que Jesus escreveu essa parte. Não, vamos entrar por aí, né? Aí vem a questão da cantata. A cantada, cantada,
cantada. A cantada, nós temos essa aqui, que é o do canto barroco. Harmonia. Agora, depois da cantata, né, esse canto barroco, né, vamos entrar na sonata. A sonata vai em 1650 e vai até os dias de hoje. A sonata, no próximo nome, assim, é feita para soar, ou seja, é aquela música instrumental em uma composição que é a cantada. Tá certo? Então vamos ver agora essa daqui, que é a Filarmônica em O Barroco de Bach. Vocês terem uma ideia, né? O Wagner, Richard Wagner, que foi também um espetáculo, ele definiu o Bach como o mais estupendo milagre de toda a música. Debussy, outro também grande, o chamou de Deus benevolente, a qual todos os músicos deveriam oferecer uma prece a fim de defender a si mesmo contra a mediocridade. Eles estavam falando sobre Bach, tema do 6º episódio da nossa série dedicada ao período barroco. Dos clássicos. Os clássicos, a gente tem a Sinfonia, que vai de 1750 até os dias de hoje, né? Eu acho que vocês devem conhecer essa. Vamos lá. Eu vou falar. É do Sergei Prokofiev, Sinfonia número 1 em Ré maior. Não adianta muito. Agora vamos pegar já o Beethoven, que é o quarteto de cordas. Beethoven é também um espetáculo. Nota as cordas que estão aí. O violino, aí, uma observação que você tem que ficar prestando atenção, que vários que nós já vimos até agora, né, eles vão até o clássico, como os hinos, a ópera, os oratórios, os concertos, a sonata, né? Vamos pegar então, vamos pegar agora no romântico. Nada melhor que pegar Beethoven, que o poema ele vai até os dias de hoje. Começa em 1850 e vai até os dias de hoje. Vamos ver esse poema sinfônico do Beethoven. É muito bonito também.
Vozes do instrumento musical. Para aproveitar para parar, porque continua. Isso é muito bom. Outro romântico também, é importante a gente ter acesso a esse aqui. Parece trilha do Disney. O romântico já em contato mais com a natureza, né? O romântico de amor, assim. Não é muito grande, é muito bom. O nacionalismo é um período que vai de 1850 a 1950. Tenho. Isso, o Chopin, eu peguei o Chopin porque, bom, não só tem o Chopin, como tem o Tchaikovsky também. Tchaikovsky. Simplesmente o nacionalismo dele. Tchaikovsky. Nacionalismo puro, vocês. Essa fala de canhão de fogo. Bom, agora vamos entrar já na música nova. Então já estamos aproximando do século retrasado. Então começar, que vai o impressionismo, que foi na pintura, né? Com Monet, Monet e tal, foi na música. Então vamos ver essa música impressionista aqui.
Agora a gente vai começar a entrar nas coisas mais modernosas, tá? Expressionismo. Olha só. De Schoenberg. É coisa para música, para filme, para coisa, é outra coisa. Expressão, expressa o quê? Um certo medo, um certo suspense, um certo. Entendeu? Muda a hora, muda mesmo. Agora que agora vamos entrar na eletrônica. É. Aí começa. Olha só. Não tem melodia, não tem ritmo. Ritmo, batido. Vai todo mundo ver. Finalmente, 1950 em diante. 1950 em diante, aí começa a aleatória. Aí John Cage. John Cage. Se alguém tem melodia nisso, me avisa. Chimpanzé, o animal. Com licença. Aí eu já estou fora dessa encrenca, né? Estou fora dessa encrenca. Bom, então agora vamos entrar na introdução, que teria sido hoje a ideia, né? Então nós vamos ver o estilo e as origens da música. E depois se apontaria as cronologias, desde os compositores até a cronologia das obras-primas. Mesmo que você talvez não dê muito tempo, a gente dá uma pinceladazinha. Nós vamos ver os estilos e as origens da música. Bom, o estilo. Ao escrever uma peça musical, o compositor está combinando simultaneamente diversos elementos musicais importantes que chamaremos de componentes básicos da música. Dentre estes se chama o quê? Como eu falei, estou falando o tempo todo. Melodia, harmonia, ritmo, timbre, forma e tessitura. Vamos ver cada um deles. Empregaremos a palavra estilo para designar a maneira pela qual compositores de épocas e países diferentes apresentam esses elementos básicos em suas obras. Como veremos, a maioria deles, se não é a totalidade, está presente em todos os períodos da história da música, embora inexistisse harmonia na música medieval. A harmonia já é uma coisa muito mais sofisticada, né? Aquela pessoa que pode ver uma determinada música, uma determinada composição, e uma pessoa pega e faz uma nova harmonia para aquela música. E fica diferente, quer dizer, embora a gente reconheça alguns sons melodiosos da coisa, algum ritmo, depende de como ele harmoniza essa coisa, né?
Bom, então, A Jussara colocou. Antes da eletrônica, a melodia mexia com a alma, agora mexe com a bunda. é isso mesmo. Bom, e não haja, por assim dizer, melodia em certas composições do século XX, na música nova. Isso eu já falei. De fato, é a maneira particular como esses componentes são tratados, equilibrados e combinados que faz com que certa peça musical, né, tenha um sabor característico ou estilo de determinado período, além de fornecer os itens que irão compor a sua ficha de identificação. É aquilo que eu falei, a grande dificuldade é essa, porque às vezes uma pessoa... Eu mesmo já me peguei, eu já tentei dizer assim, acho que eu tenho que fazer uma música, né? Aí quando eu me pego pensando na música, às vezes até eu faço, tenho, mas eu não sei nem escrever, né? Aí fica difícil, eu teria que ter um gravador. Mas o que eu sinto é o seguinte, é que tem horas que se você bobear, você está imitando, eu não digo nem plagiando, porque não é essa questão dos sons musicais serem quase semelhantes, não é isso não. Estou falando, você fica imitando determinados ritmos. Às vezes você pega, eu, por exemplo, porque eu ouvi muitos ritmos, e às vezes eu me apaixono por um determinado ritmo, mas aquele ritmo, se você bobear, ele não está presente na nossa, aqui, vamos dizer, no mundo brasileiro, não está. Poderá estar no mundo, sei lá, todo mundo aí complicado, lá do Oriente Médio. Você gostou daquele ritmo tal, entendeu? Aí quando você vai ver, daqui a pouco você está inserido naquela época, naquele período. Aí fica difícil, por isso que... Bom, vamos para a melodia. Para a maioria das pessoas, a melodia é o componente mais importante numa peça musical. Todo mundo sabe, naturalmente, o que é melodia. Palavra muito comum, cujo significado, no entanto, é difícil de ser precisado com exatidão. Um dicionário musical sugere a seguinte definição: uma sequência de notas de diferentes sons organizadas numa dada forma de modo a fazer sentido musical para quem escuta. Contudo, o modo de reagir a uma melodia é questão muito pessoal. Aquilo que faz sentido musical para um pode ser inaceitável para outro. E o que se mostra interessante e até belo para uma pessoa pode deixar uma outra inteiramente diferente. Bom, eu não acredito nesse relativismo, né? O que eu acredito é o seguinte, realmente tem sons que mexem sama fala. Tanto é que nas orações a Matos Norito, aqueles sons eleva. Uma outra com palavras, sei lá, palavrão, não sei o que, vai botar o cara para baixo. Então, em todos esses componentes aqui, inclusive a melodia, eleva ou então abaixa. O fato até de não ter melodia, abaixa. É isso que eu acredito. Bom, a harmonia. Ela ocorre quando duas ou mais notas de diferentes sons são ouvidas ao mesmo tempo, produzindo um acorde, né? Os acordes são de dois tipos: as consonantes, nos quais as notas concordam umas com as outras, e dissonantes, nos quais as notas dissoam em maior ou menor grau, trazendo elementos de tensão à frase musical. Usamos a palavra harmonia de duas maneiras: para nos referirmos à seleção de notas que constitui determinado acorde, e em sentido lato, maior, né, para descrevermos, desenrolar ou progressão dos acordes durante toda uma composição. Essa é a parte mais... Isso mereceria um... Aí eu teria que ter... Para fazer isso tudo demora muito, porque aí você tem que montar essas coisas todas que vocês ouviram aí, isso tudo é montagem, né? Não é assim. Bom, aí teria que mostrar realmente para a pessoa perceber uma coisa e outra, né? O ritmo é o mais fácil, né? Essa palavra é usada para descrever os diferentes modos pelos quais um compositor agrupa os sons musicais, principalmente do ponto de vista da duração dos sons, da sua acentuação, né? Você fizer assim, ó. Estão vendo aí? Quer dizer, é um ritmo. Você pode fazer outro ritmo, você pode inventar um monte de ritmo, né? O timbre. Cada instrumento tem uma qualidade de som que lhe é própria.
Então não adianta. Você pega uma flauta, vai sair aquele timbre ali. Você pega um piano vai sair aquilo ali. Aquilo que poderíamos chamar de cor do seu som. Por exemplo, a sonoridade característica de um trompete é que nos faz reconhecê-lo imediatamente com tal, de modo a podermos dizer que a diferença que há entre esses instrumentos, digamos um violino. Como é que você não percebe? Né? E, se for um baixo, você não vai fazer a coisa ficar... Você não vai chorar com uma coisa do baixo, entendeu? Agora, violino você chora, né? É essa particularidade do som que se dá o nome de timbre. O compositor tanto pode jogar com a mistura de timbres, ou seja, misturar a seção de corda de uma orquestra com as ricas e misteriosas sonoridades dos violoncelos, dos fagotes. Bom, isso aí, rapaz, já entra na questão do maestro. O maestro, ele tem que escutar tudo, saber... Ele sabe na hora que tem que entrar aquele, ele percebe que tem que entrar aquele, ele faz para lá, faz para cá, e o negócio entra e mistura aqueles sons todos. É uma beleza, né? Seria o caso, por exemplo, de um fundo formado por sonoridades mais sombrias, constituído pelos baixos das cordas e metais, em contraste com os sons luminosos e penetrantes do flautim, da requinta, do trombete, por aí. Forma. Usamos as palavras para descrever o projeto ou configuração básica de que um compositor pode valer-se para moldar ou desenvolver uma obra musical. São vários os tipos de forma ou configurações obtidos através de diferentes métodos, nos diferentes períodos da história da música. Tessitura. Algumas peças musicais apresentam uma sonoridade bem densa, rica e fluindo com facilidade. Outras podem mostrar-se com sons mais rarefeitos e esparsos, por vezes produzindo um efeito penetrante ou até agressivo, né? Para descrever esse aspecto da música, usamos a palavra tessitura, comparando a trama formada pelos fios de um tecido com a organização de sons numa composição musical. Há 3 maneiras básicas do compositor tecer uma música, né? Ela pode ser monofônica, polifônica ou homofônica. Monofônica constituída por uma única linha melódica, destituída de qualquer espécie de harmonia. Não tem. Ele vai, por exemplo, pelo bolero de Ravel, né? Polifônica, 2 ou mais linhas melódicas entretecidas ao mesmo tempo. Isso aí, o outro faz, o outro já mete outra coisa, né? E tem homofônico, uma única melodia ouvida contra um acompanhamento de acorde. Basicamente é uma música com o mesmo ritmo em todas as vozes. As origens. Abrindo qualquer história da música, se encontra introdutórios sobre a arte musical, por exemplo, dos chineses, dos indianos, dos povos do Oriente Antigo. Depois, discussões mais ou menos pormenorizadas sobre a teoria e os fragmentos existentes da antiga música grega. Enfim, descrição laboriosa do desenvolvimento da polifonia vocal até seu aperfeiçoamento no século XIV. Nada ou muito pouco de tudo aquilo constará desses introdutórios. Conforme exposto que nós fizemos no prefácio, não nos ocuparemos da música dos orientais, nem dos gregos antigos, muito menos do que foi feito na África ou na Oceania. Por outro lado, a exposição das origens da música ocidental ficará reduzida a poucas observações introdutórias, pois nosso assunto só é a música que se vive hoje. E esta chamada de música parte do século IX, ou às vezes até do século XIII. Até hoje, ou seja, um período de 1.000 ou 700 anos. Nossa literatura, nossas artes plásticas, né? Lembra das belas artes? Nossa filosofia, seriam incompreensíveis sem o conhecimento dos seus fundadores grego-romanos. Tá certo? Agora, mas não acontece o mesmo com a nossa música. Esse produto autônomo da civilização ocidental moderna não tem suas origens na antiguidade. Quando muito,
alguns germes da evolução posterior ficam escondidos, como o coral gregoriano, que é o canto-chão, né, tal, o canto litúrgico da Igreja Romana. Sem dúvida, escondem-se nas melodias do canto-chão fragmentos dos hinos cantados nos tempos gregos e dos salmos que acompanhavam o culto no Templo de Jerusalém, germes. Não podemos, porém, apreciar a proporção em que esses elementos entraram no canto-chão. Tampouco nos ajuda para tanto o estudo da liturgia que precederam a reforma do canto eclesiástico pelo Papa Gregório I, primeiro, da liturgia da Igreja Oriental, da liturgia galicana, já desaparecida, inclusive, da liturgia ambrosiana, que se canta até hoje na Arquidiocese de Milão, e da liturgia visigótica, ou mozárabe, né, que por privilégio especial sobrevive em algumas igrejas da cidade de Toledo, na Espanha. A única música litúrgica católica que conta para o Ocidente é o coral gregoriano. A liturgia a qual Gregório, primeiro, gregoriano por quê? Porque Gregório I, o grande, que viveu de 590 a 604, concedeu espécie de monopólio na Igreja Romana. Tá? O coral gregoriano não é obra do grande Papa. A atribuição a ele, o coral gregoriano, só data de 873. Então, o que se cantava na escola do Cantorum de Roma já não era exatamente o mesmo como no fim do século VI, da época de Gregório I. O canto-chão sofreu durante os muitos séculos da sua existência numerosas modificações, quase sempre para o pior. Aos monges do mosteiro de Solesmo e a outros beneméritos da Ordem de São Bento, deve-se, porém, em nosso tempo, o restabelecimento dos textos originais. São estas melodias litúrgicas que se cantam diariamente em todos os conventos beneditinos do Velho Mundo e do Novo. E se cantarão, esperamos até a consumação dos séculos, é a mais antiga ainda em uso. As qualidades características do coral gregoriano são a inesgotável riqueza melódica, o ritmo puramente prosódico, isto é, da parte da gramática tradicional que se dedica às características da emissão dos sons da fala, como o acento e a entoação subordinada ao texto. Né? Meus amigos, eu acho que eu vou dar uma pulada nisso tudo aqui, porque aí eu vou falar das origens da música. Eu estou andando no canto-chão, você imagina, então 45. Aí não vai dar tempo para ver mais nada, né? Porque aí eu tenho que passar por tudo, né? Saindo do coral, aí eu vou para a arte nova, arte velha, aí eu vou por aí afora, né? Bom, eu acho que é melhor. Eu fiz esse quadro, ele consta aqui, está aqui, ó. Não é possível. Não. É assim, né? É difícil. Não, é porque assim, eu tô toda dó. Não, se chegar mais, a pessoa não vê nada. É. E assim Bom, também não vê. é melhor acho que eu Já falar, né? fiz. Espera aí, assim, pronto. Deixa eu parar aqui assim. Tem Você um está vendo quadro. pelo aqui, ó, 800, 900, 1000, 1100, aí está dizendo a data aqui embaixo. Cronologia. Né? Cronologia, né? E, então, aqui está mostrando tudo, tá? O canto-chão vai até quando, a missa, né? Diz tudo, concerto, quarteto de corda, por exemplo, Simone. Ele mostra um quadro geral. Isso vai estar já está aqui, né? Já está nesse livro que eu já fiz. Já está aqui lá dentro, né? Para as pessoas terem ideia. Estou passando aqui. Vou chegar aqui no quadro, vou te mostrar. O quadro está aqui, tá vendo? Está lá o quadro e tal. Então as coisas já estão. É só eu botar lá no. Já botei até, eu acho que não me engano, já estava no nossa Bíblia, na biblioteca, né? Acho que na biblioteca. Né? Bom, feito isso, né? Eu acho que a gente pode mostrar agora
Lembra que eu disse que ia mostrar os compositores, né? Os compositores das obras-primas. Simplesmente eu disse que não era, que eu não ia fazer isso assim para esgotando. Não ia fazer isso para esgotar, não tem jeito, né? Então, as obras-primas eu botei, mas só botar algumas já é muita coisa, né? Primeiro, se começar, olha só, o ano do nascimento, eu boto o ano do nascimento, nem sempre indica exatamente a posição do compositor dentro da história da música. Pô, tem caras que, por exemplo, sei lá, quer ver um deles, em termos de pintura, para você lembrar, o Picasso. O Picasso começou de uma maneira, ele acabou de outra. Ele fazia as coisas, aqueles desenhos, tudo certinho dele, ele estava no impressionismo, né? De repente ele entra e espiroca tudo, começa a fazer tudo, né? Tudo maluco, quer dizer. Então, assim, o cara às vezes sai de uma... E quanto mais você botar o data de nascimento, aí que o cara... Então, o ano de nascimento nem sempre indica exatamente a posição do compositor dentro da história da música. Serve como indicação complementar à cronologia das obras. Só para isso. Então, que tem muita gente aqui. Vamos dar uma encurtada. Tem muitos que vocês nem conhecem, não adianta. O mais antigo que eu botei aqui foi do 1310, que é o Guillaume de Machaut. Quase ninguém conhece, né? Aí vem um monte de gente que a gente não conhece, vamos ver até onde que a gente... Olha, isso eu falei em 1310. Eu vou aqui, ó, vou pulando, para chegar a algum, por exemplo, que a gente conhece. Ó, Antônio Vivaldi. Vivaldi a gente conhece. 1678. 300 anos depois. 300 anos depois, né? Ó, Bach foi em 1685, né? Handel, do Messias, também em 1685, mesmo ano. Né? Então, agora vamos passando aqui. Beethoven, 1770. Aí vem o nosso... Não, tem o Bach. Já falou. Eu falei o Bach. Eu falei o Bach. Sebastian Bach. É. Joseph Sebastian Bach. Tem o Amadeus, que é o Mozart, 1756. Né? Que eu devia ter falado ele antes, né? O Chopin, 1810, o Liszt, 1811, aí vem o 1813, vem o Verdi, vem o Wagner. Schubert. Eu não sei onde que está aqui, vou procurar, não sei. Tem alguns que eu não botei mesmo, mas não consta aqui desse livro, né? Tchaikovsky, 1840, né? Esse que eu falei, o Schoenberg, do expressionismo, já nasceu em 1874. O Ravel, Bolero de Ravel, em 1875. Né? Stravinsky, 1882. Né? O nosso, esse cara, ele é famoso, ele fez coisa boa, que é o Villa-Lobos, Heitor Villa-Lobos, 1887, lembra do Guarani? Né? Muito bom. Bom, aí tem outros aqui que entram, vamos deixar. Vamos ver agora a questão das obras-primas. Para vocês terem uma ideia, está pensado aqui 424 obras-primas. Agora, eu estou pretendendo, né, minha pretensão é dar para o ano que vem, porque eu estou todo entupido de dar, todo dia eu vou ficar fazendo coisa, não tem mais espaço para obra de música, né? Memória musical. Mas minha ideia, pelo menos, é fazer uns 6 encontros, no mínimo, o ano que vem, e falando dos períodos, né, que eu citei aqui, por exemplo, arte nova, arte antiga, arte nova, barroco, expressionismo, essas coisas todas. Então, você vê, como é que eu vou falar 424 obras-primas em 6 encontros? Vou botar 70 músicas para cada? Não dá.
Então, vou ter que escolher algumas, entendeu? É sempre esse o problema, né? Então, você vê, ó, 1367, que é a mais antiga, Messe do Sacro, Bachot. Nós já ouvimos um pouquinho dela. Aí vem várias missas, vem várias lamentações da Palestrina, em 1588. Toca muita... Ó, tem várias obras. Como é que eu vou escolher algumas aqui? Deixa eu ver. Você vê que eu falei em 1367, né? Não sei se você vê que eu vou passando aqui. Ó, Bach, a cantata de Bach foi em 1711. Há quantos anos? 400 anos, mais ou menos. Né? E, bom, tem a fuga de Bach também, já foi em 1716. Né? Tem várias coisas de Bach. Bach tá cheio. Tá vendo aqui? Ó? Bach, 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 Bach. Bach, como o cara falou lá, é muito bom, né? Ele continua aqui, lá vai Bach, não para. Bach não para. O Handel, além do Messias, ele fez o Júlio César, Júlio César, né? Fez em 1724, né? Vai Bach. Bach não para, pô. Já está na outra página e Bach está indo. É muita coisa de Bach, não para. Até já parei aqui, acho que vou continuar aqui, ainda continua, Bach, Bach, Bach. Né? Bach continua. Aí fala de Handel e Bach continua. É muita coisa. Bach continua, acho que ainda vai para essa outra página. Continue nessa outra página. É muita coisa de Bach, realmente, né? Mozart começa já em 1783, já começa o Mozart, né? Quarteto de cordas, aí concerto para piano, orquestra. Aí já entra Mozart aqui em muitas... Ó, aí já entra muita coisa em Mozart. Dom Giovanni de Mozart também é muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, eu não sei se vale a pena assim. Aí começa a vir Beethoven, por exemplo, 1798, ele já começa com a sonata para piano em Ré maior, que nós já fizemos, né, tal. E aí, ó, mas tem muita coisa, né? Não dá para... Melhor a gente... Também não faz muito sentido. Eu acho que quando eu der aquela pincelada de mais sei lá, quando é muita coisa. Continua, não tem. Otelo de Verdi, 1887. Né? Continuo passando folha. A última que eu botei realmente em 1962, que é o Priscelon Pli, de Boulez. Tem o Stravinsky, que é a penúltima, Cântico Sacrum ad Honorem, Sancti Marci, nome, tudo que eles põem, em 1956. Né? Bom, eu acho que com isso eu espero que eu tenha dado uma pincelada, né, em termos de ter feito o prefácio ontem e hoje ter feito essa introdução, né? E com isso depois eu faço mais 6 aí para mostrar cada época dessa, boto algumas músicas mais significativas e a gente tem uma visão geral. E vou botar mais coisas que eu conheço. Né? Schubert é da Áustria, 1797, você acha? Então a gente vai fazendo as minhas memórias, lembrando mais das músicas que eu já ouvi, né, e gostei. Tá certo? Eu não sei, vamos ver aqui. Dá uma olhada ali. Teve coisa que falou. Aí quando começa a apontar que ela tá picotando, não sei o quê, eu não tenho ideia nenhuma do que está acontecendo. Não, depois ajeitou. Depois ajeitou, né? Não sei. Bom. Aquilo que ela falou. Ela falou agora que estava perfeito. Ela fez Schubert aqui.
Tem, né? Tem. Não dá O pra- Caminhantes. Caminhante. Até eu posso Tem colocar outros. ela. Você me lembra que Tem na hora que eu pegar. 1816. E, bom, eu acho que demos aí quase uma hora, 57 minutos. E amanhã Tem vários sobre. a gente vai acabar com a religião, né? Vou falar agora não só, porque já falamos sobre o espaço e o tempo, agora vamos invadir na questão do mito, da realidade, dessas coisas assim. A gente acaba, depois eu acho que eu devo fazer, botar uns filmes para vocês verem, da qual eu falo sobre as verdades religiosas. Quer dizer, vocês devem estar lembrados que eu falei que a gente fez um curso de 2 anos, né, sobre religião. E eu fiquei pescando quais eram as verdades religiosas, no sentido de ver nas religiões aquelas que comungam com o que Meixo Sama falou. Ou o contrário, o Meixo Sama pegou coisas dessas religiões. Então eu escrevi isso como verdade religiosa. Agora, eu estou com 3 DVDs, não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou arrumar uma maneira, porque também tem outra coisa que eu escrevi, que eu fiz com o Joel também. Eu me lembro que aí é muito detalhe de botando coisas que escolhido por pessoas que fizeram coisa de religião, e aí eu fui falando, mostrando, é outra coisa. Bom, vou ver como é que eu faço. Por enquanto, vamos amanhã, na sexta-feira, acabar com um livro, né, sobre de profano, sagrado e profano. E aí no sábado a gente já começamos, né, com a Antiguidade Oriental, já foi feita, né? Uhum. Nós vamos fazer agora a Antiguidade Ocidental, já para a gente chegar na literatura. E a Antiguidade na América eu não vou fazer porque é o que eu disse. Já na Antiguidade Oriental eu só pesquei só mais o indiano esqueci o hebreu, né? Porque tem a ver com a literatura. Agora, tem outras civilizações ali que não tem a ver com esses 12 livros que eu escolhi para a gente falar sobre ele até o fim do ano, esses 12 livros. Então, da mesma maneira, eu vou fazer agora também. Não vou me preocupar. Eu quero pegar o período clássico da Grécia, que vale a pena, porque tem livros ali, do romano, né? Mas não vou pegar para o detalhe de Esparta. Não, essas coisas não têm sentido, entendeu? Então, se é para sábado e domingo, a gente dá uma. Vamos ver o filme sobre aquele que eu fiz mesmo também, né? É do Portão de Do Jerusalém. Portão de Jerusalém, né? Eu vou ter que botar isso aí para vocês. Não sei nem se eu começo colocando hoje, já. Hoje aqui, então eu já posso colocar para as pessoas verem, tá? Então, quando acabar aqui, eu vou colocar isso. Bom, obrigado pela presença e até amanhã, se Deus quiser.